a todos e a todas. É um prazer, uma honra estar aqui, agradecer ao Instituto Olga Costa pela oportunidade, né, de poder estar abordando o trabalho, né? E a minha trajetória, eu sou um educador há quase 30 anos e o meu caminho sempre foi a educação especial. Então, a minha formação inicial foi pedagogia, depois artes, mas sempre direcionado a um público, né, de educação especial. E quando eu comecei o trabalho, nós ainda vivíamos no paradigma da exclusão. Então, eu trabalhava, né, em escolas separadas, instituições separadas. Depois entrou o processo da inclusão. Eu trabalhei na Laramara 9 anos, com deficiência visual. Trabalhei no grau de instrução neuromotora também 9 anos. E depois eu peguei a trajetória do ensino superior. Devido à experiência prática que eu tinha diretamente com o público, né, com deficiência, eu fui convidado a trabalhar numa instituição no Nordeste. E eu fiquei 10 anos lá, praticamente, implantando núcleos, né, de atendimento à pessoa com deficiência em vários estados. Então, eu trabalhei na Bahia, trabalhei em Sergipe, trabalhei no Ceará, né, em dezenas de municípios. Eu era um professor que eles chamam de professor viajante, né? Então, nós ficávamos implantando centros. Quando eles estavam prontos, nós íamos para outro. Eu era professor emprestado. Aí eu passei no concurso na Universidade do Estado do Ceará e acabei ficando alguns anos, depois retornei para São Paulo, né, continuando na carreira universitária, sempre trabalhando nos cursos de formação de professores. E eu sempre utilizei a arte como um dos caminhos, né, no meu trabalho com a pessoa com deficiência. Tanto com a disfunção neuromotora, que é a minha especialidade, e a deficiência visual. Então, eu trabalho nesses dois segmentos, disfunção neuromotora e deficiência visual, particularmente cegueira congênita, que é o público que eu trabalho. Fiz pesquisa, fui colega do Luan na pós-graduação, fizemos pós-graduação juntos, né? Foi um prazer enorme. O meu doutorado é na área da psicologia educacional e o pós-doutorado também na área da psicologia educacional. E o que eu vou trazer hoje um pouquinho para vocês é uma parte do doutorado. E o pós-doutorado foi a continuação desse trabalho. Acho que... Tá bom? Vamos. Luan, Obrigado, deixa eu fazer a audiodescrição de vocês, por favor, de entrar propriamente dito na palestra. Então, o Luan, que é o nosso mediador de hoje, é um jovem branco, de pele clara, cabelos castanhos e fartos, sobrancelhas grossas. Ele está usando uma camiseta branca com a inscrição Expansão em Movimento, em letras roxas, do Instituto Olga Costa. O Álvaro é um homem branco, de pele clara, cabelos castanhos curtos, com grandes entradas, sobrancelhas grossas, olhos castanhos e uma covinha no queixo. Ele usa óculos de armação metálica fina. Ele veste blazer branco sobre camiseta azul. Atrás dele, 2 estantes com muitos livros. É isso. Então, vocês que sabem, então vamos dar início? Você que sabe, Luan. Você vai me orientando aqui. eu queria só te perguntar assim, Álvaro, uma outra pergunta, assim, você contou um pouquinho da sua trajetória profissional, acadêmica, assim, e eu queria saber de uma forma um pouco mais pessoal, assim, quem que é o Álvaro, assim, como que você se apresentaria para nós, assim, de uma forma um pouco mais íntima, assim, como que você descreveria quem é o Álvaro?
O Álvaro, o Álvaro é um buscador, sempre foi, né? E um nômade. Então, acho que minha alma, meu gen berbere, árabe, me faz vagar por esse Brasil, levando a educação para todos os rincões. Sou de uma família, sou o único educador da família, né? O único que enveredou por esse caminho. Sou de São Paulo. Praticamente minha vida inteira foi dedicada à educação. Então, sempre, desde que eu completei 18 anos, eu já tinha traçado um rumo, né, nesse sentido. Adoro estar no meio da natureza, então o Álvaro vive sempre que pode no meio do mato, cercado das plantas e dos bichos, né? Para mim é muito difícil ficar nas cidades, né? Acho que muito pela questão de eu ter viajado para muitas cidades pequenas do interior, né, quando eu morei no Nordeste, eu me desabituei dos grandes centros urbanos. E é isso, praticamente minhas grandes distrações são atividades culturais. Quando eu posso, eu vou para São Paulo com teatro, quando eu podia, né, quando nós estávamos presenciais. Muita leitura e muito estudo. Eu passei a minha vida inteira estudando. Então, eu estudo e trabalho há 30 anos. Então, são 2 graduações, depois 2 pós-graduações, depois o mestrado, depois o doutorado, depois pós-doutorado. Então, se soma tudo isso, você tem 20 anos aí ininterruptos de estudos em sequência, né? Acredito, eu gosto muito no que Paulo Freire coloca, né? Que a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo. E aí o Álvaro tenta dedicar sua vida a essa área, né? Com grandes amigos, uma delas está aqui na nossa frente, 2, né? Regiana e, né? Que compartilham também desses ideais, então é muito rico isso. Então tem um grupo de pessoas bem bacana nesse sentido. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado. Pode, por favor, começar a sua apresentação e Rosângela, quando for fazer alguma audiodescrição, também fica à vontade para interromper, tá bom? Pessoal, então, muito boa noite, novamente obrigado, né, ao Instituto Paulo da Costa. Eu preparei para essa noite um pouco do trabalho de pesquisa que eu faço, né, com a deficiência visual, particularmente com a questão da lectoescrita da criança com cegueira congênita. Então, eu fiz a apresentação em 2 partes. Talvez eu tenha que acelerar um pouco a primeira, porque ela dá o fundamento do que vocês vão ver na prática. Então, a gente vai ver um pouco do trabalho de investigação que eu fiz, tá, durante o meu doutorado. No mestrado, desde a minha graduação, eu faço pesquisa na área da educação especial e ela sempre seguiu, né, um caminho. Então, eu investigo a deficiência visual e a cegueira congênita desde a graduação, da iniciação científica. Nas 2 graduações, depois no mestrado, só que no mestrado eu trabalhei com o fazer artístico da pessoa com cegueira. Então, foi ali que me deram as bases, né, teóricas que eu utilizo no meu trabalho. E essas bases elas estão muito atreladas à fenomenologia de Merleau-Ponty. Quem me trouxe essa base foi Elsie Mazzini, né, que foi a minha orientadora. E é uma forma de você interagir com o outro de uma maneira muito mais sensível. Você estar aberto à forma do outro perceber e interagir com o outro. Tá bom? Então, eu vou começar apresentando. Tá? Aqui está falando que está desabilitado para mim. Né?
para compartilhar. Deixa eu ver aqui, Álvaro. Espera aí que eu vou ver como é que autoriza aqui, só um minutinho. O objetivo é apresentar para vocês, então, por favor, tirem as dúvidas, tá bom? Tem algumas coisas bem específicas. Minha tentativa é levar vocês para um universo da pessoa com cegueira e mostrar que é uma trajetória, né, de certa forma complexa, trabalhar com uma criança na educação infantil, né, que ele se prepare para o processo de alfabetização utilizando o sistema Braille. Né? Agora já foi. Jóia. Muito bem. Então... Dá licença só um pouquinho, Álvaro. Nesse slide, nós vemos a fotografia de um indicador tocando um papel branco com pontos em braille. Agora parece que eu que estou aceitando as pessoas, Luan. Mas tudo bem. Eu estou aceitando. É isso, né? É isso mesmo. Você está como... também tem autorização para aceitar. Quando eu não ver aqui, pode aceitar também. Tá. Porque... Tá. Tem uma barra aqui. Bom, quando a gente pensa, né, embora nós tenhamos grandes avanços nas políticas públicas, tivemos grandes avanços nas políticas públicas voltado ao trabalho, né, de pessoas com deficiência, a gente percebe, né, que nós temos muito pouca informação de como essa criança, né, é alfabetizada no sistema Braille. Então, grande parte das pesquisas que a gente encontra, essa criança já foi alfabetizada. E a gente encontra muito poucas pesquisas que vão falar do processo, né, que essa criança passou para se alfabetizar. Tradicionalmente, nós tínhamos algumas instituições, antes do processo de inclusão, que trabalhavam com esse processo de alfabetização. Então, as crianças elas iam se alfabetizar nesses centros especializados e somente depois é que elas eram incluídas nas escolas. Então, você não encontrava crianças com deficiência visual, né, incluídas na escola regular. Tá? Então, nós não temos ainda enfoques e bases teóricas que deem sustentação de como desenvolver o processo da leitura e da escrita para criança com cegueira congênita. Tá bom? Nós temos um número bem significativo de pessoas com cegueira no Brasil que estão na faixa etária da educação. Então, nós temos poucos dados, né? Nos últimos anos nós não tivemos dados estatísticos tão precisos, mas o IBGE aponta que mais ou menos nós temos cerca de 37 mil, tínhamos, né? 37 mil crianças na idade escolar entre 0 e 14 anos, né? Para estudar. Só que tem um dado que confronta com esse, que é a precariedade das nossas escolas públicas, né, com relação ao processo de inclusão. Então, no censo do INEP de 2016, de 183 mil escolas, né, apenas 28% possuía dependências para pessoa, né, acessibilidade para pessoas com deficiência. E somente desse número de 183 mil, só 35% tinham banheiros adaptados. Com relação à questão didático-pedagógica, apenas 18%, tá, das escolas do Brasil, dessas 183 mil, possuíam o AEE, o Atendimento Educacional Especializado. Então, a gente se pergunta, né, como é que essa criança está sendo incluída na escola regular, se você só tem 18%, né, de escolas que têm o atendimento educacional especializado no contraturno. Então,
houve um avanço quantitativo, porém, na questão qualitativa, ficam muitas perguntas, né? E poucas pesquisas para responder. Como está acontecendo, né, a inclusão da pessoa com deficiência e, particularmente, a pessoa com cegueira na escola regular? Então, nós não temos essa informação. E isso acarreta em questões bem complexas para a criança com cegueira, né? A gente vai perceber que, diferente das crianças que enxergam, videntes, né, a criança com cegueira congênita, ela só vai ter contato com o sistema da leitura e da escrita, né, geralmente quando ela entra na escola. Porque nós não temos, por exemplo, no meio social, etiquetas em braille e o sistema braille colocado, por exemplo, em supermercados, parques, escolas. Então, por não enxergar o mundo letrado à sua volta, ele só vai ter contato com o sistema de leitura e da escrita quando ele entrar no sistema formal de educação, né? Então, por quê? Porque o sistema braille não é socialmente estabelecido. Somente as pessoas com cegueira que utilizam. Então, a criança não tem esse contato que uma criança vidente teria, de estar vendo cartazes, as embalagens, né? Quando a criança vai no supermercado com a família, ela está vendo um mundo letrado ali na frente dela, né? As embalagens, o nome das coisas e assim por diante. A criança com cegueira, não. E isso precisa ser organizado, né? E para que ela possa se desenvolver, alguns pré-requisitos são necessários. Então, por não ter contato com o ambiente socialmente construído, tá, de leitura e da escrita, porque a criança com cegueira congênita, ela não percebe o mundo da maneira visual, mas sim a partir de outros sentidos que a gente vai ver, é necessário, então, que a gente desenvolva alguns pré-requisitos fundamentais para que ela possa interagir com esses ambientes alfabetizadores, tá? Então, por isso, a preparação para a lectoescrita, ou seja, ela vai ter que desenvolver várias habilidades, né, perceptuais, que a gente vai ver ao longo aqui da nossa questão, e particularmente, né, a percepção áptica. Então, grande parte das pesquisadoras, Mazzini, a Miralian, todos que trabalham, Ormelese, na área da deficiência visual, apontam, né, a importância de estruturar essa educação formal inclusiva de forma que atenda a pessoa com cegueira congênita, na sua maneira própria de perceber e relacionar com o mundo, que não é visual. E é muito difícil para a gente poder compreender, e para o professor, que a criança não está percebendo visualmente aquele espaço, né? A gente acaba... É muito difícil se colocar no lugar do outro que não percebe o mundo, né, através da visão. Ele vai perceber como? Ele vai perceber a partir da percepção áptica. Percepção áptica é o tato ativo, tá? Tato ativo é um tato que te dá informações. Nós temos a áptica, óptica? Sim. Quando a gente tem vontade de tocar, por exemplo, em alguma coisa. A gente, às vezes, não tem, Luan, vontade de tocar numa peça. Isso é o áptico. Nós, videntes, também temos. Só que para a pessoa com cegueira, a percepção áptica, né, o tato ativo, ele é fundamental. E é ele que vai permitir a leitura no sistema Braille. Além da percepção áptica, ele vai se localizar no mundo, interagir com o mundo através da audição, do olfato, do gosto e da sinestesia, né? Que é a consciência do movimento do corpo, tá? No espaço. Só que tudo isso não é dado, porque o nosso organismo foi estruturado ao longo da história, na nossa ontogênese e filogênese, para perceber o mundo através da visão. Mas quando ela não existe, né,
a gente vai ter que estruturar de uma outra forma. Então, quem nasce com cegueira congênita não nasce com uma percepção áptica já desenvolvida, vai ter que ser desenvolvida. Ele vai ter que integrar essas percepções e acontece uma reestruturação neural bem complexa, né, na forma dele interagir e perceber com o mundo, tá bom? Então, Bruno e Mota, que são pesquisadoras que trabalham muito com a questão da alfabetização da criança cega, ela coloca que 2 conjuntos, tá, de conhecimento são necessários para uma criança com cegueira congênita se desenvolver. Primeiro, as habilidades motoras e discriminativas, por um lado. Nós não nascemos saindo tocando em tudo. E é uma questão social também. Muitas vezes, socialmente, você não pode tocar nas coisas. Então, provável, uma criança com cegueira congênita, a gente tem que também diferenciar uma questão importante. Os estudos apontam que uma criança que perde a visão até os 5 anos de idade não retém imagens mentais, visuais. Então, ele não vai ficar com as imagens visuais que ele teve como referência de mundo, tá? Quando ele perde depois a visão dos 5 anos, ele vai ter a memória visual. Então, as imagens mentais que uma criança que nasceu com cegueira congênita tem, elas não são visuais. Elas são auditivas, elas são olfativas. É o cheiro da minha mãe, é o cheiro do meu pai, né? É o toque da minha mãe, é o toque das coisas que estão na minha volta. É o corpinho do bebê. Então, como é que a gente trabalha essas habilidades motoras e discriminativas? Já na estimulação precoce. Eu coloco chocalhinhos nos punhos e nos pezinhos da criança para que ela possa, né, reconhecer o pé, a mão, colocar na boca, como qualquer criança faz. Mas ela precisa dessa organização. Então, se ela não tem essa referência discriminativa, ela vai ter lacunas de desenvolvimento. E o segundo bloco de conhecimentos é a compreensão da função social da leitura e da escrita. Mas aí entra aquela questão que eu falei antes. Se ele não está vendo as embalagens, as propagandas, as letras, as imagens, porque ele não enxerga, como é que ele faz para compreender essa função social da leitura e da escrita? E essa é a questão. Então, a escola precisa preparar esse ambiente alfabetizador pensando no universo da criança com cegueira congênita. Tudo bem, pessoal? Como eu estou apresentando, eu só estou vendo poucas pessoas aqui, tá? Eu não vejo o chat também. Então, Luan, se alguém perguntar, você me ajuda? Pode deixar que eu estou vendo aqui. Tá. Bom. Outro conjunto de conhecimentos, né? Eles precisam saber que ele pode escrever, né? Mas ele vai escrever com o quê? Né? Ler e escrever. Como é que a gente vai garantir que essa criança que nasceu com cegueira congênita vai desenvolver a leitura e a escrita? Ela vai ter que passar primeiro pelo mundo simbólico que as outras crianças estão inseridas. E aí tem uma outra questão, né? O que passa na televisão, os desenhos, o mundo infantil, geralmente é visual. Então, as crianças com cegueira congênita não entendem o que é o castelo e a princesa, né? Então, a princesa Rosângela, para ela, mas o que é a princesa? Se ela não tocar nos cabelos e saber que a princesa, né, é filha do rei e da rainha, ele não vai ter esse universo simbólico para brincar. Então, ele tem que tocar. O rei tem uma coroa, a rainha também tem uma coroa, o castelo tem uma torre. Então, tudo tem que ser tocado. A pesquisadora Auremelese, que investigou, né, como a pessoa com cegueira congênita conhece, não tem outro jeito, tem que tocar para conhecer. Se eu não toco, eu não conheço, né? Então, e grande parte, e como o tato
socialmente falando, ele não é muito estimulado, porque ele ainda é um tabu. Então, quando uma criança chega, né, tem crianças que vai discriminar se é homem ou se é mulher e vai tocar, por exemplo, vai sentir como é que é o tronco da pessoa. E a pessoa já se assusta, mas ela está tentando identificar se é um homem ou se é uma mulher. Então, para a criança com cegueira congênita, se não tocar, não conhece. Tá? Então, é com a interação com esse mundo simbólico que a gente vai desenvolvendo a lectoescrita, né? Eu vejo as embalagens, eu vejo as letras, eu vejo os desenhos. Agora, no universo da pessoa com cegueira congênita, é uma outra história. E por nós não termos informações, Leitão e Fernandes, eles são pesquisadores que investigam como a pessoa com deficiência está sendo incluída na escola. E eles falam o seguinte: é urgente que as políticas adotadas enxerguem aqueles sujeitos que não aprendem na escola, mas efetivamente por intermédio da ação direta de seus pais, professores particulares, ou ainda, quando estes são inexistentes, recorrem à autoexclusão, entendida como desestímulo pessoal, ou numa perspectiva liberal, vista como falta de esforço do indivíduo. Isso fará com que percebamos que, afinal, a prática atual possível no Brasil não é da inclusão total, porque nós não sabemos o que está acontecendo. Nós não estamos dando as condições para que aquela pessoa que percebe e interage com o mundo da maneira diferente da nossa seja efetivamente incluída. Então, são pouquíssimos os professores que sabem como trabalhar, por exemplo, com o sistema Braille. São pouquíssimos professores que compreendem a especificidade de uma criança com cegueira congênita nas escolas. Elas simplesmente não sabem. E muitas vezes, né, o profissional do atendimento educacional especializado, ele faz um curso genérico. Eu trabalho com cegueira congênita há 20 anos, 25 anos, e eu ainda tenho muita coisa que eu não compreendo ainda. Né? E são 25 anos de estudo. Então, imagine um profissional que teve um curso de pós-graduação em que trabalhou com deficiências físicas, sensoriais, né, motoras, intelectuais, e que teve um bimestre de cada uma, vai poder compreender essa criança. Então, é muito difícil. Então, a gente precisa de um esforço muito grande, tá? Para estar pensando nessas pessoas que não estão na escola. Nós vimos que nós temos cerca de 37 mil crianças, né, de 0 a 14 anos, até a adolescência, que estão na escola. O que está acontecendo com eles? Nós não sabemos. Que tipo de aprendizado eles estão tendo? Né? Como é que esse professor está atendendo essa criança? E também nós temos uma diferença regional dos estados brasileiros muito grande. Né? Tem municípios que vão fornecer todos os recursos necessários para que aquela criança seja incluída. Então, o material para alfabetização e letramento, mas municípios que não têm absolutamente nenhum recurso. Né? Não existe uma máquina Braille. E as máquinas Braille, né, uma das poucas que fabricavam no Brasil, ela lá na Mara. Hoje em dia nós temos pouquíssimas máquinas Braille. E elas são caras para a população de uma forma geral. E elas são ainda muito antiquadas. Uma máquina Braille pesa 5 quilos, 6 quilos. Então, uma criança não carrega uma máquina Braille para cima e para baixo. Né? E muitos municípios não dão para a criança a máquina Braille. Né? Então, é muito complicada a situação que uma criança com deficiência visual participa. Tá? Deficiência visual é classificada como um tipo de deficiência sensorial. Ausência, isso aqui é o termo oficial, ausência ou defeito de um dos órgãos dos sentidos, sendo sua característica mais central a limitação ou comprometimento do órgão da visão. A gente categoriza entre baixa visão e cegueira. Tá? E aí entra uma questão para o educador que é muito importante. A questão legal,
né? Então, nós temos uma avaliação que é feita por um médico, por uma equipe de profissionais que vai te dar um atestado que você é uma pessoa conseguira, porém, para o educador, o que importa é a função dessa criança, não a definição legal. Ele precisa entender, porque tem crianças que são cegas, mas veem sombras. Isso já muda completamente a interação dela com o espaço e com o mundo. Ela vai ter que estudar tocando, vai ter que ler e escrever no braille? Sim, porém, ela vê vultos, ela sabe evitar obstáculos. Uma pessoa que tem ausência completa da percepção da luz, ela não vai ter a menor ideia do que significa claridade e escuridão. Ela vai sentir o sol na pele, mas ela não tem ideia do que é a luz. Ela sente o sol, o corpo aquece, certo? Porém, não tem sentido falar da visão e de ver. Tá? E aí a gente vai perceber também que essa nomenclatura que é usada, né, com a pessoa com deficiência visual, ela vai depender da sociedade. Então, é a sociedade que potencializa ou não essa questão do processo educacional e das pessoas com cegueira congênita e não congênita. Então, o Brasil, na sua diversidade, você vai receber um laudo, porém, o educador não vai ter informação nenhuma do que isso significa. Então, teria que ser uma outra forma de poder compreender, tá? Quem é essa criança, tá bom? Sistema Braille. O sistema Braille ele foi criado por Louis Braille, né? Ele era um sistema fantástico, ele é utilizado no mundo inteiro, ele se baseia na combinação de 63 símbolos diferentes com celas, tá? Que são feitas com alguns pontos que estão aqui. Então, a gente 1.1, 2, 3, 4, 5, 6. A combinação formam os 63 símbolos que a gente tem, inclusive com símbolos especiais de partituras, de abreviaturas. Então, a gente vai ver que existem 3 níveis de complexidade envolvidos. Então, por exemplo, o B é o ponto 1, 4. Então, vejam, a criança ela vai precisar aprender a localização espacial e vai chegar num ponto que isso aqui vai ter meio centímetro, né? 0,5 é bem pequeno. A gente tem que usar as pontas dos dedos para ler. Por isso que pessoas que perderam a visão na idade adulta é muito difícil conseguir, né, aprender o braille. Geralmente a pessoa desiste. E hoje em dia com a tecnologia geralmente nem se alfabetizem, não se ensina o sistema braille para uma pessoa. Ela vai usar audiodescrição, ela vai utilizar outros recursos para trabalhar, tá? Agora, para chegar nesse universo, tá? Meio centímetro por meio centímetro, todo um processo tem que ser construído, né? Que a gente viu lá atrás. Então, para o braille, a gente começa, tá? No primeiro grau de dificuldade, que é a escrita por extenso, letra por letra. Então, nós podemos utilizar a Riglete, que é um punção, tá? E nós não tínhamos uma Riglete positiva. Então, como é que a pessoa tinha que fazer? Olha só, ele tinha que escrever da direita para a esquerda e depois virar a folha, porque os pontos saem embaixo. Há uns 8 anos atrás, mais ou menos, 6, 7 anos, que foi criada uma Riglete por uma pesquisadora brasileira, que agora você escreve da esquerda para a direita, do jeito que a gente escreve. Então, além da dificuldade, eles tinham que escrever da direita para a esquerda, manualmente, e depois virar a folha. Então, ele tinha que saber o oposto. Tá? O segundo grau de complexidade é a forma abreviada e os códigos especiais. Então, tem
um monte de códigos, né, que a gente utiliza, abreviaturas, etc. E o terceiro, né, é a utilização de todo o sistema, a ortografia, os sinais, os gráficos, e aí você já está num nível de conhecimento, de alfabetização profundo, e não é fácil, porque ele vai ter que lembrar vários sinais específicos, tá? De acentuação e assim por diante. A gente começa na escola no primeiro nível, que é a criança aprender a escrever e se comunicar, ler e escrever. Luan, né, a palavra, o nome dele. Então, é o grau 1. Então, Luan, né, é a primeira coisa. Depois é que a gente começa a colocar a complexidade, tá bom? Deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo pensar. Bom, se eu não enxergo, tá? E eu tenho cegueira congênita, eu vou ter que utilizar os meus sentidos que não são da visão. E aí, Lúria, ele vai nos falar uma questão muito importante para a gente. A gente vai começar a perceber, a partir de agora, que as sensações são muito mais complexas nos seus estudos do que a gente pensa. Então, para a Lúria, a gente tem que ultrapassar a questão dos sentidos que a gente normalmente fala e utiliza, o tato, olfato, paladar, audição e visão. O estudo, para quem trabalha com cegueira congênita, ele se aprofunda na questão do que é as sensações. Então, nós temos 3 grupos que a gente precisa pensar quando a gente vai trabalhar com a pessoa com cegueira congênita. O primeiro são as interoceptivas, que são as sensações internas do organismo. Estou com fome, meu estômago, não é, Rosângela? Ronca, certo? Roncou. Ai, estou com uma dor de barriga, estou com uma cólica, é interoceptiva. Os elementos, só que é uma percepção difusa, você não sabe exatamente onde está. Quem teve cálculo renal sabe bem o que é isso. Né? Como eu já tive várias vezes, é terrível. É uma sensação interoceptiva, né? E ela está muito ligada com estados emocionais. O nosso corpo se retrai e eu tenho essa sensação interoceptiva. O corpo reage, né, de uma forma à nossa mente. Estou triste, meu corpo se retrai. Estou expansivo, né, me sinto leve. As proprioceptivas. As sensações proprioceptivas são elas que vão me dar minha relação com o meu mundo. Eu sentindo a minha mão para frente. Então, essa autorregulação, o bebê vai fazendo como? Ele vai descobrindo a teoria circular de Baldwin. Ele passa a mãozinha na frente e percebe que é a mão dele, não é isso? Aí ele vai lá e enfia na boca. Esse é o proprioceptivo. Depois ele vai enfiar o pé. Rosângela colocava o pezinho dela na boca, babava, né? E soprava. Mas se eu não enxergo, e se eu não tiver uma pulseirinha, eu não vou escutar, eu não vou saber que meu pezinho está lá embaixo, certo? Então, você vai encontrar crianças, adultos, que não foram trabalhados como criança, que não tocam em nada, eles fazem assim, ó. É como se fosse, eles vão devagarinho e não mexem em nada, eles não conhecem o próprio corpo. Nós encontramos pessoas no interior do Nordeste que nunca tinham comido sozinho, então nunca tinham segurado um garfo, por exemplo. Então, essa sensação proprioceptiva não foi desenvolvida. Ela não tem a consciência do próprio corpo. E as estereoceptivas, que são as sensações que me dão as informações do mundo. Então, se a criança com cegueira congênita não for estimulada a utilizar essas sensações estereoceptivas, ele precisa escutar. Ele sabe o caminho com a mão. Ele vai na padaria com a mãe, ele sente o cheiro da padaria, está sendo feito o pão. Ele sabe que do lado de lá passam carros. Então, ele sente do lado direito o cheiro do pão e ele escuta o barulho do carro passando do lado esquerdo. Ele está começando a ter uma noção do espaço. Vocês estão entendendo que interessante que é isso? Tá?
Então, nessas sensações, a gente tem a sensação de contato, tá? Que eu preciso tocar para poder sentir, e aí a gente vai ver como isso interfere na questão do Braille e da percepção áptica, e a sensação de distância, de eu escutar o cheiro. Então, veja, eu vou acompanhando a calçada, vou sentindo, né? E eu verifico se eu realmente cheguei no poste para atravessar a rua. Eu toco no poste, lugares onde tem pessoas com cegueira, né? E se você pede para ser sinalizado, vai estar sinalizado ali com uma plaquinha Braille. Então, eu preciso desse contato. Mas ele vai escutar também o sinal. Tá? Então, o primeiro foi a classificação que Luria traz. E o segundo é o nível de organização. As protopáticas e as epicríticas. Protopáticas são as percepções mais básicas e primitivas que a gente tem. Quente, frio, áspero, rugoso. E para uma criança com cegueira congênita, isso é fundamental. Para todas as crianças é importante. Mas para a criança com cegueira, tá, é impressionante como esses dois elementos são fundamentais. Tá? Então, protopática, liso, áspero, gelado, quente. Então, ele pôs a mão na mesa, ele sabe que aquilo é uma superfície metálica. Ele sabe que é uma superfície de madeira. Por quê? Porque dá uma outra sensação. Para nós, isso não é tão necessário, para eles é vital. Uma pessoa que vive sozinha na sua cozinha e é cego congênito, ele vai sentir nessa protopática. Ele sabe que ele está na pia, que é de mármore, né? Depois ele vai pegar o bule, que é de cerâmica, e ele vai sentir essas diferenças. Ele já tem essa memória visual e ele percebe, eu peguei o bule. Mas a Rosângela pegou o copo. Ela sabe que o bule é diferente do copo. Veja, quem é que permite isso, Rosângela, fazer? A sensação protopática. Olha só. Então, para nós, não fica tão claro, mas para quem é cego congênito, é fundamental. Rosângela se organiza no espaço sentindo esses toques. E o epicrítico, tá? São sensações de toque, porém mais complexo. Rosângela sabe que o copo está desse lado esquerdo e o bule do lado direito. E ela percebe que é o bule porque a textura dele é diferente. E ela já ganhou um bule que tem uma textura diferente do copo que é de vidro. Percebem? Isso é o epicrítico. E ela cria uma imagem mental de referência que ela consegue se aproximar o bule do copo e despejar. Pessoal, estão compreendendo o que eu estou falando? Está claro ou não? Rosângela, você conseguiu encher o copo? Sem derramar? Você usou o protopático e o epicrítico? Consegui. Eu não derramei porque eu coloquei o dedo dentro e aí a hora que o líquido chegou no meu dedo, eu parei. Ah, então tá bom, ótimo. É isso mesmo. E aí você vai ver um adulto, uma mulher adulta que se cuida, que se arruma, se arranja, exatamente sentindo todas essas experiências. O toque do batom que saiu um pouquinho é protopático. Veja, ela sentiu que aquela textura não é a pele, é o batom. Ela não vê, mas ela tem que sentir, ela tem que garantir. Ou seja, ela tem que garantir que ela saiu com o batom certinho. Porque ela está saindo sozinha de casa, entendeu? Ela é autônoma. Como ela faz? Ela sente. Protopático. Né? E aí ela usa as duas mãos, tá tudo certinho, tô linda, pronto, vamos embora. Epicrítico. Então vejam, Luria, Raimondi, Merleau-Ponty, que é a questão da fenomenologia, falam que essas sensações não são separadas, elas são integradas. É o caso da Rosângela, né, enchendo o copo, passando o batom e se organizando. Ou seja, embora sejam organizações cerebrais distintas, elas se fundem para a minha compreensão do que eu estou fazendo e do significado que eu tenho que fazer. Tudo bem? Bom. E aí também tem um outro ponto fundamental que a gente tem que entender, que é a variação de sensibilidade.
a minha sensibilidade muda. Ela pode aumentar ou ela pode diminuir. Como é que isso acontece? Depende das questões psicológicas. Se eu estou morrendo de fome, obviamente que eu vou perceber o cheiro da padaria mais fácil, não vou, Rosângela? O que você acha? A Rosângela está morrendo de fome e quer encontrar e quer comer um sanduíche, entendeu? De queijo derretido. O que ela faz? Ela naturalmente procura o cheiro para encontrar. Então, a nossa sensibilidade ela pode mudar a partir da motivação psicológica e subjetiva do sujeito. Então, uma criança que não está totalmente desestimulada ali na escola, porque ela não é atendida na sua maneira de ser, ela se fecha. Essa sensibilidade está reduzida e não aberta para o mundo, tá bom? Bom, uma questão são as sensações que a gente viu, né? Interoceptiva, proprioceptiva, estereoceptiva. Agora, a percepção. Percepção é ativa, tá? E elas estão totalmente relacionadas com as experiências prévias. Eu percebo o mundo a partir das experiências que eu tenho, tá? Então, é a minha experiência de vida que vai me dar as ferramentas de percepção do mundo. Então, Luan percebe de uma forma, a Rosângela percebe de outra, a Tamires percebe de outra, a Álvaro percebe de outra, Regiana percebe de outra, Eugênia percebe de outra, todos que estão aqui vão perceber de uma forma diferente. Por quê? Porque fez parte da nossa experiência de vida. Então, por exemplo, eu que vivo muito nas zonas rurais, eu percebo coisas que meus irmãos, quando vêm aqui, não percebem. Como é que você viu isso? Eu falei assim, porque está ali, ó. Mas na cidade eu já não percebo coisas. Eu me perco um pouco, porque os grandes centros, para mim, são diferentes. Tudo bem? Então, vejam só. Tanto as sensações, como aquilo que eu percebo, os cheiros que eu sinto, o toque que eu tenho, né? Merleau-Ponty, ele fala uma questão muito importante para a gente na fenomenologia da percepção, que é uma obra dele muito importante. As sensações e as imagens que deveriam iniciar e terminar todo o conhecimento aparecem sempre um horizonte de sentido e a significação do percebido. Veja, eu percebo as coisas porque tem um sentido. Senão, eu não daria atenção a elas. E a significação do percebido, longe de resultar de uma associação, está ao contrário, pressuposta em todas as associações. Quer se trate da sinopse de uma figura presente, bater o olho de relance, né? Você vê do canto de olho, Rosângela acabou de ver o gato pular ali, então ela bateu o olho, foi uma sinopse. Ou uma figura presente, ou da evocação de experiências antigas. O sabonete caiu, o que acontece? Tchum, eu já pego, não é isso? Sim ou não? Eu tenho... Então, todo percebido, ele está envolto no universo de sentidos. Só que se eu não der sentido para essa criança no mundo simbólico dos viventes, ela não vai entender nada que você está falando. Que princesa é essa? Ele não vai entender o que você está falando. Né? Se ele não for imerso nesse universo simbólico, como ele vai perceber as coisas? Se ele não conhece o cavalinho, se ele não conhece o cavalo, como é que ele vai perceber o cavalo? O pônei. Não tem como perceber. Então, tudo está interligado. Se não tem sentido, não tem como eu entender. Tá? Então, o processo perceptivo de um objeto ou uma situação está intimamente ligado com as experiências prévias do sujeito. Então, se Rosângela, com cegueira congênita, não foi estimulada precocemente com as pulseirinhas, óbvio que a percepção proprioceptiva dela, do corpo, e a percepção sinestésica, vai ter lacunas, porque ela não colocou o pé na boca, como ela deveria ter colocado, como todo bebê faz, que vai fazer a plasticidade neural, certo? Ela pega o pezinho direito, está mexendo no hemisfério esquerdo. Pega o pezinho esquerdo, mexendo no hemisfério direito.
Mas se eu não tenho esses elementos, se eu não tenho essa experiência, como é que eu vou fazer esse trabalho de síntese e de fusão? Não tem como fazer. Vocês entendem? Então, os elementos estruturantes da percepção, ele tem um caráter ativo imediato. Vocês estão me escutando, né? O que eu estou falando, certo? Ou não? Ou estão vendo a minha imagem, certo? Ou estão apenas escutando? Ele tem um material, ele tem caráter material e genérico, então pode ser som, pode ser tato, pode ser luz. Ele é elástico e dirigível para as tarefas, ele tem constância e correção. Então, a percepção, ela está ativa o tempo inteiro. O tempo todo, tá? Esse mecanismo perceptual está ativo. Porém, isso é construído socialmente. Aconteceu uma situação uma vez com meus alunos de arte, conseguiram a congênita, nós fomos numa vernissagem. E todo mundo se espalhou ali na vernissagem, né? E depois de 1 hora, eu olhei para o meu aluno, Davi, você está aqui? Quando vai começar? Eu falei, Davi, já começou faz 1 hora. Ou seja, ele foi preparado para ficar numa posição defensiva e não ativa, como o deficiente visual. Então, ele ficava parado, ele não se mexeu, ele ficou no mesmo lugar o tempo inteiro. Agora, se a criança é estimulada a explorar o ambiente, né, sem medo de cair, sem medo de esbarrar, o que vai acontecer? Ela vai estruturar esses elementos da percepção de uma forma muito mais complexa. Bom, aí a gente vai para a questão tátil. Tá? Para ler e escrever em braille, eu preciso do tato ativo. Eu preciso da exploração tátil. Se eu não tocar nas telas braille, eu não vou conseguir ler. E nós estamos tendo um fenômeno muito complicado, que é, né, não precisar mais utilizar o braille para escrever, porque eu escuto. Então, eu tenho uma grande tecnologia, eu falo, e a impressora imprime, né, para eu entregar o trabalho na faculdade. Só que eu não leio em braille. Só que você não vai estar alfabetizando essa pessoa. Então, com a tecnologia, a gente está perdendo muito da exploração da leitura e da escrita em braille, porque nós temos várias tecnologias que estão substituindo. Porém, nada substitui a nossa leitura, é ou não é? Rosângela adora dormir escutando romances, mas é diferente dela ler os romances. Não é diferente, Rosângela? São outras evocações que acontecem. Tá? Então, a percepção tátil, tá, é a exploração ativa do objeto. E isso não é... E a gente não nasce com isso. Isso tem que ser desenvolvido. E numa sociedade como a nossa, que tem vários tabus, fica mais complicado ainda, porque você não pode tocar nisso nem naquilo. Luan, não toca! Luan, não toca! Luan já não toca. Não é isso? Nós já temos uma sociedade que fala, tá? Então, o tato ativo como fonte de conhecimento. Se eu não movimentar a mão, eu não tenho. E tem o tato passivo, que eu só vou perceber alguns aspectos específicos do objeto, porém, eu não consigo captar muitos elementos. A gente vê muito isso, né, em adultos que não foram conseguiram a congênita, que não foram estimulados a tocar. Então, você vai numa exposição de arte que é para tocar, ele põe a mão e tira. Ele não vai explorar todo o objeto de uma forma ativa. Tá? Bom, a única forma, né, e Ormelese trabalha com isso, que a pessoa com cegueira dispõe para conhecer a forma e obter uma imagem real de um objeto é através da percepção tátil. Como é que eu vou
como é que eu vou identificar um objeto se eu não tocá-lo por inteiro? Não tem como. A única forma dele conhecer, e muitas das vezes ele tem conhecimentos fragmentados. Ele não tocou o objeto como um todo. Então, ele, na verdade, ele não sabe a forma que o objeto tem. Nós não sabemos a imagem mental que a criança está construindo se ela não tocou. Ela pode imaginar qualquer coisa, né? Por exemplo, como é que eu faço para juntar todos os indícios e montar a imagem do bully da Rosângela? Não tem outro jeito. Eu tenho que tocar o bully inteiro e aí eu construo a minha imagem, tá? E aí a gente vai ver que tem várias questões que os educadores precisavam estudar. Eu vou passar rápido isso daqui para vocês poderem, tá? Então, nós temos, como educadores que vão trabalhar com pessoas com cegueira congênita, pensar em várias questões. Tato sucessivo. O que é isso? Eu vou tocando o objeto, tá? Por partes. Então, Rosângela tem o sofá que ela acabou de... Ela está na loja, com cegueira congênita, ela quer comprar um sofá novo. O que ela vai fazer? Ela vai tocar sucessivamente, não vai? Então, ela vai sentir o encosto, vai passar a mão por trás, vai esticar os braços, vai vir para trás, para frente. Ou seja, é sucessivo. Ela vai fazer vários toques até que ela vai decidir se vai querer aquele sofá ou não. Mas aí ela perguntou para o Luan, Luan, que cor que é o vendedor? Mas ela nunca viu cores, mas ela sabe socialmente a cor. Aí o Luan fala, olha, esse sofá é um rosa pink. Adorei. Vou levar. Porque ela sabe que o rosa pink está associado a algum elemento simbólico do universo dela. Porque ela só vai ter como referência social. Vamos falar para ela, né, que aquele calor que ela está sentindo é do sol, que esse sol é laranja, né, que as folhas são verdes, mas ela não sabe o que é efetivamente isso, tá bom? Então, ela tem que aprender o todo. E o simultâneo? Ela quer sentir a largura do sofá, então ela coloca a mão dos dois lados dos encostos. E ela tem uma noção do quê? De espaço entre esses dois. Então, vejam, a criança tem que explorar todos esses elementos. O tato sucessivo, o tato simultâneo, tá? O princípio estereoplástico. O que é isso? Estéreo não é a gente escutar o som pela direita e pela esquerda. Na percepção áptica é a mesma coisa. O princípio estereoplástico, eu sinto todo o objeto. E vocês vão ver o aluno que a gente trabalhou na escola sentindo o objeto como um todo. Ele levanta para sentir o peso, ele chacoalha, ele vira. Ele está explorando estereoplasticamente, não estereoauditivamente, estereoplástico, da forma. E essa forma vai sendo criada uma imagem mental, tá bom? Princípio métrico. Ele precisa sentir, né, os planos e as medidas. A referência da criança com deficiência é sempre o próprio corpo. É um palmo, um dedo. Rosângela colocou o dedo para saber se ia cair ou não. Então, ela quer encher o copo até a boca. Ela só coloca a pontinha do dedo ali em cima, né, Rosângela? Só em cima. Então, ela sente. Isso é o princípio métrico. Ela encheu o copo. Mas também, tá? Tem o princípio estereoplástico, porque ela está sentindo o copo, o peso do copo. Ela sabe que o peso está ficando cada vez maior. Então, vai chegar uma hora que ela já sabe a altura, ela não precisa nem tocar. Vai ter a questão, então, métrica. Como é que eu vou escrever se eu não sei se parte da esquerda para a direita, da direita para a esquerda? Como toda criança. E eu preciso dessa orientação espacial. Toda criança precisa. Por isso que eu brinco de roda, eu preciso saber que está desse lado, que está do outro. Mas para quem não enxerga, esse princípio tem que ser trabalhado. Tá bom? Princípio cinemática. Olha isso aqui.
é a necessidade de eu mexer no objeto. Então, ele vai ter que mexer no objeto para que ele possa aprender a forma que ele tem. Então, vejam, quando a gente fala do tato ativo, vocês perceberam como vai se desdobrando em vários aprendizagens? Por isso que no começo dos slides estava escrito que nós precisamos do quê? Desenvolver habilidades discriminativas táteis para poder interagir com o mundo das coisas. Porque senão essa criança não vai interagir com as coisas. E o professor precisa entender que tem todos esses elementos para serem trabalhados. Por isso que o atendimento educacional especializado foi um avanço, porque o professor não dá conta de trabalhar com tudo isso, mas se ele tiver como apoio o atendimento educacional especializado, ele vai ter um reforço para poder trabalhar todas essas questões do tato ativo que tem que ser trabalhadas. Tudo bem? Então, como é que a Rosângela percebe as coisas? Então, acontece o seguinte. Isso daqui foi o trabalho da percepção áptica quando eu fiz o meu estudo do mestrado com alunos que trabalhavam modelagem e cerâmica. Então, eu trabalhei com adultos que estavam fazendo cursos de modelagem e cerâmica. Inclusive, um casal se tornou profissional. Eles são ceramistas hoje e são cegos congênitos. Então, primeiro dá uma apreensão fragmentada. Rosângela começa a tocar as partes e ela começa a sentir as propriedades do objeto ou do fenômeno, que pode ser, como a gente vai ver, um ventilador sentindo ar. Então, eu capto as propriedades físicas, isso é o pessoal com cegueira congênita. A estrutura do objeto vai vir de várias apalpações que eu vou tocando, sempre com referência do corpo. Por isso que o educador precisa organizar esse corpo no espaço. Eu preciso ter uma referência de corpo, senão eu me perco. Se a Rosângela não esticar os braços, ela não souber que está na frente dela, ou do lado, ou aqui, ela se perde na imagem mental. Depois ela faz uma série de análise. Então ela percebe que o bule tem a alcinha aqui do lado, ela segura com a mão desse lado, segura, passa a mão, que vai estabelecer relações. Ah, eu gostei desse bule, eu vou levar. Gostei dessa xícara. É bem curvinho, então ela gostou. São realizadas suposições, porque ela não está vendo, ela está tocando o objeto. Então ela tem que fazer suposições e verificar se é isso mesmo. Vocês percebem como é complexo? Como são várias ações, e assim, para um adulto é muito rápido. Rosângela faz isso muito rápido. Rosângela, tudo bem de eu te usar como referência? Então tá bom. Aí o que acontece? Acontece uma ordenação psicológica dos elementos. Todas essas propriedades que ela percebeu agora são unidas, tá? E ela começa a criar uma generalização perceptiva do objeto. O que é isso? Ela tem uma imagem mental do bule. Ela já sabe como é que é aquele bule. E ela gostou. Porque ela é uma adulta e ela quer comprar um bule novo. Então, ela viu, gostei desse. Essa curvinha aqui é muito legal. Era isso que eu estava procurando. Tudo bem, gente? Então, vejam, olha as etapas. Mas se eu não permito que a criança passe por isso, como é que ela vai desenvolver? Como é que ela vai se tornar um adulto que utiliza a percepção áptica de uma forma complexa? Não vai. Ela vai encostar e vai tirar a mão e ela não vai ter ideia do que é aquele objeto. Então não tem jeito, tem que tocar. Tá? Bom, agora começa a segunda parte, que é a intervenção, tá? Com o aluno da educação infantil. Tá? Ele estava nos últimos anos da educação infantil, então ele estava na pré-escola, com 5 anos. E a gente vai fazer aqui um recorte, porque quando foi feita a pesquisa, nós ainda trabalhávamos, tá,
o início da alfabetização na educação infantil, coisa que a BNCC não faz agora, né? A gente trabalha com ambiente alfabetizador, mas a gente não trabalha a alfabetização propriamente dita. Então, com ele, foram trabalhados exatamente o conteúdo do município onde foi feita a pesquisa, tá bom? Então, quem era essa criança, né? Era uma criança de 5 anos, com cegueira congênita, tá bom? Ele recebia o atendimento somente na sala regular, ele não frequentava o AEE por opção familiar, ele tinha um glaucoma congênito, cegueira em ambos os olhos e ausência de percepção de luz. Não tinha percepção de nenhuma luz, né? Então, ele não percebia. E quem é que trabalhou com esse aluno? Né? Quem foram as professoras, né, da etapa final da pré-escola? Uma professora que não tinha capacitação em deficiência visual e a última professora também não tinha. Então, né? Aqui, ó. Deixa eu só descer aqui. Opa. Nenhuma das duas sabia sobre o universo próprio da pessoa com cegueira congênita. Então, vejam. E como é que elas fizeram? Elas receberam a capacitação do município, né, para poder receber essa criança, e o município tinha um trabalho muito intenso de formação, então elas tiveram os elementos básicos de trabalhar, só que uma questão é a teoria, outra coisa é você ter o aluno na sala de aula, né? O que está na teoria está muito bonito. Quando chega na sala de aula, você vê que as coisas não são bem assim, tá bom? Então, o que foi a primeira etapa que a gente faz? É uma etapa de sondagem e de avaliação, tá? E foi trabalhado com os mesmos conteúdos de todos os alunos. Isso era um aluno incluído, então ele trabalhava todos os conteúdos que os outros coleguinhas trabalhavam. Só que a gente tem que fazer uma avaliação diagnóstica. Você tem que fazer uma entrevista com a mãe. Mãe, como é que você interage com ele na casa? Você brinca com ele? Ah, ele interage com outras crianças ou não interage? Então, vejam, essa criança, ele não conhecia outras crianças. Ele só conhecia o irmãozinho que era um bebê. E ele ficava na casa com a mãe. Então, ele não sabia que existiam outras crianças. E eu comecei a trabalhar com ele no início do semestre, né, do ano letivo, e ele chega na escola e tem um monte de crianças. Mas o que é isso que está andando para lá e para cá? São outras crianças que ele não conhecia. Ele conhecia o primo, mas também era um bebê. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é a forma como essa criança interage com o espaço circundante, no seu ambiente doméstico, na sua comunidade e assim por diante. É tão impressionante que eu fui na casa dele conhecer e ele subia na laje numa escada que não tinha corrimão do lado. Ele subia correndo aqui. Eu, para subir, fiquei com medo de subir. Quando eu vi, ele já estava lá em cima. Então, era uma criança que tinha uma interação espacial que eu fiquei impressionado. Nossa, porque a mãe era muito nova. Para ela, não tinha problema, né? E ela trabalhava com o menino sem saber. Foi uma mãe muito nova. Então, ele ajudava a mãe a lavar a louça, então ele conhecia toda aquela experiência protopática, crítica. Ele conhecia a esponja, ele conhecia o sabão, ele conhecia as gavetas, ele ajudava a trocar a fralda do irmãozinho, com 5 anos. Então, ele tinha um conhecimento espacial impressionante, mas ele não tinha conhecimento de mundo, das outras crianças e do mundo simbólico das outras crianças. Tá? Tudo bem? Pessoal, tá ficando claro ou não? A partir dessa sondagem inicial, a gente fez um trabalho de 16 semanas, tá?
Então, eu tinha 2 encontros semanais com ele na sala de aula. Então, eu ficava na sala de aula trabalhando com ele e com todas as outras crianças. Tá? As crianças foram consultadas se elas aceitavam e os familiares também, que eu pudesse fazer a pesquisa. Então, além dos familiares, as crianças também foram consultadas. Então, nós seguimos todo o planejamento do município, tá? Então, nessa sondagem, como é que eu fazia o registro? Eu registrava em vídeo todo o trabalho que acontecia na sala de aula e depois eu tirava as imagens que eu iria trabalhar para poder pesquisar e discutia com a professora. Um ponto importante é que isso foi uma pesquisa intervenção. Toda a escola e a Secretaria de Educação estava participando. Então, não era eu sozinho, era eu com a professora, com a equipe de inclusão do município, pensando no que fazer. E isso foi muito rico, porque nos deu possibilidades de pensar juntos as intervenções, tá bom? Então, olha o registro como era feito. Então, a gente fazia a sondagem e descrevia qual atividade, qual era o objetivo, quais as estratégias estavam sendo usadas, como é que a ação do aluno era acompanhada e o resultado. Para cada dia, para cada atividade, nós tínhamos fichas desse tipo. Então, no final das contas, de 16 semanas de trabalho, nós tínhamos 300 registros desses para investigar e para analisar. Tá? Então... Deixa eu só fazer a audiodescrição, por favor, dessa primeira, das duas, da outra também, que são 2 fotos desfocadas de alunos na sala de aula, de frente para a lousa. Pode ser a próxima. Nessa foto, várias crianças estão sentadas num chão de ladrilho branco, em círculo, com as pernas cruzadas. Então, aqui foi esse slide que a Rosângela acabou de descrever, foi já numa intervenção do jogo da cabra cega, que era uma das estratégias para as crianças entenderem como era esse sujeito, né, como era essa criança que era diferente dele. Tá bom? Então, aqui, quer descrever essa? Antes dessa, eu vou aqui. Ó. Tá. Nessa foto nós vemos, é uma foto desfocada também, onde a professora guia a mão do garoto, que é o Pedro, né? Para tocar no coleguinha de escola. E na outra foto ela guia a mão para que ele toque o cabelo do colega, a cabeça do colega. Isso já é a ficha de intervenção, não era assim a contagem, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Eu estou mostrando para vocês essas fichas para mostrar como se faz, como foi feita a coleta de dados para que uma pesquisa científica tenha os dados concretos. Então, vejam, eu tenho a imagem, eu tenho o registro da ação e eu estou analisando como pesquisador o que está acontecendo. Então, para a ciência, nós precisamos de dados concretos, certo? Então, eu preciso do registro. Então, o registro está aqui. Para cada dia, então, eram 3 horas, então nós tivemos 6 horas, foram mais ou menos 80 horas de gravação. 80 horas de gravação que tem que ser separada nas imagens específicas do que a gente vai estudar, do que a gente quer entender, tá bom? Então, esse é um exemplo dessas fichas, desses registros. Aqui, a imagem de intervenção. Quer descrever? São 2 fotos onde o Pedro está sorrindo e batendo palmas. Ele está ensaiando para bater palma com as mãos separadas e com as mãos juntas. Então, aqui já foi uma intervenção da canção do Bom Dia. Então, todo o registro.
Bom, aqui a gente começa a perceber esse universo do Pedro. Veja, essa é a primeira semana de aula e tinha uma rotina. Todo mundo chegava e colocava a agenda na mesa da professora. Agora vejam, aqui eu estou observando sem intervir. E isso é um registro. Vejam que ele faz isso. Olha a autonomia do Pedro, pegando a agenda e abrindo. Isso não foi ensinado a ele, ele já sabia fazer isso. Então, como é que ele sabia fazer isso? E a professora, a mesa dele ficava próximo da professora. Então, olha que interessante. Pedro, pode me entregar. Então, ele escutou o som da professora e foi caminhando na direção para entregar. Certo? Nesse slide são 3 fotos do Pedro de costas. O Pedro é um menino branco, de cabelos pretos e lisos, e ele está usando uma camiseta laranja com frisos azul marinho. E ele, na foto 1, ele está mexendo na mochila que está atrás, no encosto da cadeira. Na foto 2, ele está possivelmente pegando a agenda. E na 3, a professora está com a mão estendida sobre a mesa dela, e provavelmente após ter chamado Pedro, que está se dirigindo para ela. Perfeito. Aí, olha que interessante. Ele entrega a agenda, tá? Então, de novo, aquilo que a gente viu antes. Que sensação que Pedro utilizou? Estereoceptiva. Por que estereoceptiva? A professora chamou. Ele entrou na sala, ele escutou a professora dando bom dia, ele foi na direção dela e ele já sabia que a mesa dele ficava do lado. Então, ele foi lá e colocou a mochilinha na cadeira. Então, foi uma sensação estereoceptiva. Ele escutava os colegas no fundo da sala e escutava a voz da professora. Olha que interessante. Depois, ele utilizou o quê? A sensação sinestésica. Com os bracinhos, ele colocou a mochila atrás da cadeira. Veja, ele fez isso sozinho. Vocês estão compreendendo? Como eu preciso compreender o estudo das sensações e da percepção? Olha isso. Foi a percepção sinestésica que fez com que ele colocasse a mochila, abrisse o zíper e pegasse a agenda. Ele fez isso sozinho. Como ele fez isso sozinho? Ele fez isso porque a percepção sinestésica proprioceptiva dele foi estimulada pela mãe. Então, olha que interessante. Então, de novo, o professor tem que estar com o olhar atento a essas questões. Tá? Então, nessas 3 fotos, o que essas ações motoras mostraram para a gente? Uma série de ações perceptuais. Tá? Primeiro, uma percepção proprioceptiva, que está ligada ao quê? A memória espaço-temporal que ele já tinha. Ele sabe que a professora está lá, do mesmo jeito que a Rosângela já sabe na casa dela, onde estão todas as coisas, porque ela tem uma memória espaço-temporal. E é por isso que tem que manter o ambiente sempre da mesma forma. Não pode ter um obstáculo no meio do caminho dele, porque ele escutou a professora, o espaço tem que estar livre, tá? Então, ele teve uma percepção proprioceptiva e uma memória espaço-temporal. Ele já sabe. Que foram internalizadas e cada vez mais organizadas numa aferenciação ambiental. O que é isso? Ele percebe que ele está na porta e a professora está mais longe e a professora fala, vem, Pedro. É uma distância. Quando ele está se aproximando, você está chegando. Ele sabe que teve uma redução do espaço. Isso é aferenciação. Que é mediado pelo quê? De novo, pela sensação estereoceptiva. Nesse caso, o quê? O som da professora, cada vez chegando mais próximo dele. Olha isso. Quando ele chega na mesa, ele sabe que a cadeira dele está do lado esquerdo. Então, ele vira, põe a mochila. Por isso que o estudo da percepção e das sensações são tão importantes. O professor entender o que está acontecendo internamente com o Pedro. Tá?
Aí Merleau-Ponty nos resgata essa questão da construção do repertório psicomotor. E ele fala, na verdade, todo hábito é, ao mesmo tempo, motor e perceptivo. Porque, como dissemos, reside entre a percepção explícita e o movimento efetivo. A análise do hábito motor, enquanto extensão da existência, prolonga-se, portanto, em uma série de hábitos perceptivos, enquanto aquisição de um mundo. Pedro entrou na sala pela primeira vez e foi construindo, não é isso? Um hábito motor que é a extensão dele mesmo, entrando na sala de aula. Vocês estão compreendendo que interessante que é isso? Olha só. Prolonga-se, portanto, uma análise do hábito perceptivo enquanto a questão de um mundo. Que mundo que ele adquiriu? Ele chegando na sala, naquela situação, naquele fenômeno, colocando a mochilinha na cadeira, tirando a agenda e entregando. E olha só o que aconteceu depois. Olha que interessante. Todo mundo colocava a agenda no canto da mesa. Quer descrever a cena, Rosângela? Então, aqui nós vemos 4 fotos do Pedro com a agenda próximo à mesa da professora. Ele é uma sequência, ele chegando na mesa, né, com a agenda mais próxima, a agenda sobre a mesa e a agenda no canto, bem perto do ângulo da mesa, que seria do lado esquerdo da professora. Então, olha só. A professora fala, me dá. O que ele fala? Não. Ele vai e coloca no canto onde todos os livros ficam. Como é que ele sabia que ficava ali? Porque ele esticava o bracinho da mesa dele e sabia que os livros eram colocados. O dele era sempre o primeiro, depois ia ficar uma pilha. Ele não entregou na mão dela. Ele colocou no lugar onde era para ser colocado. Tanto que a mão dela ficou esticada, vocês estão percebendo? Olha só. Então, a mão fica esticada e ele não entrega. E ele verifica com a mão direita se a agenda está no lugar certo. Olha isso. Tanto a mão esquerda como a direita organizam a agenda no canto da mesa que nem a Rosângela colocou. Então, vejam. Mas olha o corpo dele. De novo, aquilo que eu tinha falado no começo, da organização do corpo e o objeto. Isso é fundamental. Então, vejam, é completamente diferente da visão. Nós estamos vendo aqui uma consciência sinestésica proprioceptiva, estereoplástica do ambiente. E quando ele volta para a mesa, o que ele faz? Ele estende a mãozinha e vai procurar a mesa. Olha isso aqui. Ele sabe que a cadeira quer descrever essa imagem? Então, são 2 fotos do Pedro de costas. Ele está com a mão direita na mesa da professora, com a mão esquerda sobre a sua mochila. E olha que interessante, ele enfia o dedo, ele coloca a mão e ele percebe que a mochila ainda está aberta. O que ele vai fazer? Ele vai fechar a mochila, ela não vai ficar aberta. Então, veja, ele se organiza estereoplasticamente. Lembra do tato sucessivo que eu falei? E simultâneo? Mão direita tocando a mesa, mão esquerda segurando a mochila. Aí que começa a encaixar aquilo que a gente viu antes. Isso é um tato simultâneo. E aí ele percebe o protopático, porque a mesa é lisa, mas a mochila é feita de nylon, macia. Aqui entra a sensação protopática e epicrítica juntos. Vocês estão compreendendo como é incrível isso? É uma outra relação com o espaço e com o mundo e uma outra reestruturação neural que me faz me localizar no mundo. E aí, olha como ele faz. Então, veja, Luria mostra que você tem que estar sempre construindo, na questão da cegueira congênita, essa reaferenciação, que são o quê? Incessantes sinais proprioceptivos. Ele não estava conseguindo fechar o zíper.
E ele falou sozinho, não fecha, não fecha. E aí ele tentou, puxou, levantou, até que ele conseguiu. Olha que coisa fantástica. A exclamação de Pedro, o zíper não fecha, nos dá um exemplo da importância da percepção proprioceptiva e da sinestesia nas ações funcionais. Conduz o impulso a um centro nervoso, da periferia para o novo. Então, vejam, é impressionante como essa reaferenciação, mas isso não é dado, teve que ser ensinado. Quem ensinou isso? A mãe. A mãe, sem ter a formação, permitindo que ele explorasse o ambiente com ela, limpando a casa. Bom, todos os dias começava a atividade com a contagem. E nós discutimos, a professora, e pensamos, como você vai começar a fazer a contagem com as crianças? Porque eram os primeiros dias de aula. E ela falou, eu aponto para a criança e vou marcando na lousa para que eles vejam a quantidade. Só que Pedro é uma criança cega congênita. Então não tem sentido, ele não está vendo a professora apontar para os alunos. E ela apontava 1, e todo mundo repetia 2, 3, e ela marcava na lousa. Não tem sentido. O que Pedro foi fazer? Mexer no zíper das outras mochilas, porque como o zíper dele não abriu, ele foi explorar. Depois eu fui conversar com ele. Ele estava explorando o zíper, o que era significativo para ele, porque esse 1, 2 para ele não significava nada, porque ele não estava percebendo o que estava acontecendo. E aí a gente discute como trabalhar. Bom, isso, tudo que eu estou passando aqui foi antes das intervenções. Então, essa é a primeira questão. Então, isso é um dia. Começa a contagem, depois tem a hora do lanche. Veja, ele não deixava que ninguém chegasse perto dele, porque ele não interagia com outras crianças fora da escola. Até os 5 anos, ele vivia no mundo com a mãe e com o irmãozinho, que era um bebê. Então, ele não deixava que ninguém tocasse. Ele não interagia com as crianças. Então, ele estava ali, porém, ele se afastava. Tá? E como é que era a interação com a professora? A professora era muito interessante, que ela tentava descobrir, né, o mundo do Pedro. Pedro descobriu que tinha a tomada do ventilador. Então, no meio de uma atividade, ele saiu da atividade, foi direto para o interruptor. E a professora perguntou, o que você está fazendo? E ele falou, vai fazer vento? E ela falou, vai. Então, olha que interessante essa professora. Aqui nós estamos vendo de novo a diferenciação estereoplástica. Só que agora ele está sentindo o vento. Quer descrever, Rosângela? São 3 fotos, né, do Pedro tocando o interruptor com a professora atrás dele, bem próxima. Depois, numa outra foto, provavelmente já com o ventilador ligado, a professora segura uma folha de papel, é isso? Não, a parede está descascada mesmo. Ah, tá. Então, ele está próximo dela, bem já mais quase com a cabeça encostada no corpo dela, e depois na outra foto ele está com as mãozinhas para o alto, provavelmente sentindo o vento passando, né? Exato. E o que acontece? Ele percebeu que o ventilador ele dava para um lado e para o outro. Então, olha isso aqui. E ele viajava nisso, porque ele olha isso. Tanto o som quanto o vento. Isso é o corpo, vejam, não é a visão. É a experiência estereoplástica dele perceber pelo vento que algo se modificava. E a Imagine fala a importância do educador nesse processo educacional, né, da criança com deficiência visual incluída. É necessário ao educador dispor de engenho, paciência e energia. Engenho para propiciar as práticas da criança para explorar o meio ambiente. A professora percebeu que para ele isso era significativa, era uma experiência significativa, e ela explorou isso.
olha só, utilizando para isso os sentidos e os recursos de que dispõe. Olha que impressionante isso. Quando a situação oferece essas condições e o educador, tátil, visual, auditivamente, confirma naquilo que ele está se manifestando, a criança se sente à vontade espontânea para o uso dos seus sentidos e dos próprios recursos. Foi o que aconteceu aqui. A professora permitiu que ele explorasse o movimento do ventilador. E o vento mudava de posição e ele sentia no corpo. Então, como organização espacial, é muito profundo. Bom, as crianças não entendiam como era o Pedro. Por que ele tocava e esbarrava nelas? O que a gente teve que fazer? Sensibilizar as crianças. Como? Com cabra cega. Quer descrever, Rosângela? Vamos. São 3 fotos de crianças sentadas no chão, sobre um chão de ladrilhos brancos, de pernas cruzadas, com vendas pretas sobre os olhos. As crianças estão sentadas bem próximas, em círculo. Perfeito. O que está acontecendo? Agora elas começaram a entender o que era estar na escola sem o sentido da visão, porque eles não sabiam porque ele era diferente. Mas agora eles sabem. Eles participaram de uma experiência onde eles tiveram que sentir, então eles sentiram o cheiro da cantina, eles buscaram para identificar os materiais, eles saíram correndo para um pega-pega com os olhos vendados. Vejam, percebam que agora sim eles entenderam. E na conversa com as crianças foi muito significativo, porque eles perguntavam, mas ele vai voltar a enxergar? Aí a professora, não, ele não vai. E como ele vai fazer para escrever? Ele vai aprender de uma outra forma, ele vai tocar nas letras. E aí as crianças descobriram que o material dele seria o braille. E as crianças, né? Foi o primeiro contato dele com as crianças e as crianças com ele. Sem essa sensibilização, ele ficaria isolado. Como é que a gente reforça isso? A gente começou... Como é que ele reconhece as crianças? Pelo som. Então, a gente começou a cantar a música do Bom Dia. Por quê? Para que ele escutasse a voz de cada coleguinha. Tá? E aí ele começa a reconhecer os colegas. Tá bom? Bom, lembra aquela contagem que era apontada? Como é que a gente mudou isso para ser significativo? Ele começou a tocar nas crianças. Quer descrever a foto, Rosângela? Então, são 2 fotos coloridas e desfocadas com a professora conduzindo Pedro para que ele toque nos outros colegas, nos cabelos dos colegas. Porque era a hora da contagem. E antes ela apontava, mas para Pedro não tinha sentido ela apontar. Então contava 1, e aí ele sabia se era menino ou menina, porque a professora fazia isso também. Mas as crianças deixaram, porque agora elas entenderam que ele precisava tocar para saber quem era. Então, agora que eles entenderam, porque eles fizeram a vivência de estar na escola sem enxergar, eles permitiram que ele tocasse. Isso foi feito 2 semanas, depois não precisava mais. Como é que a gente mudou a contagem? Agora ele contava com pecinhas. Porque não dava para a professora também todos os dias fazer esse processo. Mas quando ele internalizou que a contagem estava ali, 1, 2, 3, falando, a gente mudou, em vez de tocar, como é que ele contava? Ele tirava uma peça de um pote e colocava no outro. 1, 2, e peças diferentes, a dos meninos e a das meninas. Então, aqui começa a construção. Bom, começa o mundo, né, letrado da alfabetização, mundo do letramento. Como a gente começa esse mundo, né, que favoreça? Todos os crachás foram feitos em braille, né, e com as letras romanas. Então, todo mundo tinha crachá em braille e todo mundo tinha crachá escrito, porque eles compreenderam que Pedro teria que tocar para poder ler, e eles descobriram que isso se chamava braille, que eram os pontinhos.
E aí cada um escreveu o seu nome. Bom, com o acesso do Pedro com as crianças, ele começou a internalizar o mundo que eles viviam. Ele não brincava com as crianças, ele não interagia com as crianças. O que foi acontecendo? Ele começou a interagir, porque ele começou a entender o que elas estavam falando. Porque a gente começou a explicar, a professora explicava, olha, esse é o boneco tal, que é amiguinho desse outro boneco tal, personagens que as crianças já conheciam. E ele começa a interagir com as outras crianças. Sem essa sensibilização e essa socialização, não teria como, tá? Bom, a gente passou do macro, agora nós temos que ir para o micro, certo? Porque ele vai ter que depois ler com as pontas dos dedos. De novo, a gente começa a questão da percepção. E agora ele está organizando as ações proprioceptivas a partir da percepção áptica, do tato ativo. Veja, ele levanta, ele sente o peso, ele tira, ele sente o cheiro, olha ali. Ele cheira a argila, ele conhece o objeto, ele explora, ele une, ele separa. Então, do ambiente macro, do outro, eu começo a fechar para o mundo micro. Tá? E aí, olha que interessante que é toda essa exploração macro. De novo, a organização do corpo com o objeto. E aí, ele vai começar, a gente tem que começar a partir de algo. E a gente começou a partir da bola, porque a professora também começou a escrever bola para as crianças. Mas o que era bola? Ele começou a fazer argila, a forma redonda e explorar essas bolas. A partir da bola, deu todo o processo simbólico. Ele brincou com a bola no intervalo com os coleguinhas, ele foi para o parquinho com a bola que o colega trouxe, capotão, que é de couro, e ele passou a mãozinha e sentiu que era dura, a de plástico e assim por diante. Foi construindo um universo simbólico que ele pôde interagir com os coleguinhas. E aí a gente entra no mundo do letramento, que é o livro. Né? Eles não sabem ler, mas eles estão nesse hábito. A professora conta a história, ela lê o que está escrito. Eles sabem que a função social do livro é guardar coisas e contar histórias. Só que o livro dele é um livro específico, né? É o livro sensorial, que é feito pela Lara Mara, Dona Mara Ciaulis, que criou esse material, que é fantástico. Quer descrever essa foto, Rosângela? Bom, são várias fotos do Pedro segurando uma lanterna. Ah, não, não é lanterna, não. É a espiral de um grande livro, que é um livro bem grosso, né? Ele toca a capa, desliza a mão pela capa do livro, enfia a mão no meio do livro, passa a mão pela espiral do livro, explorando de todas as formas. Então, ele está tendo contato com esse objeto cultural simbólico que se chama livro e que tem coisas ali dentro. Só que são coisas específicas. E todos os coleguinhas também conheceram esse livro. Então, todos usaram o livro. Então, o material foi compartilhado. E ele começa a discriminar do maior para o menor. O que as crianças faziam desenhando, ele fazia tocando. Olha a discriminação dele com a mão. Então, desse macro foi para o micro. Ele sabe agora que o livro contém coisas e que depois vai sendo transferido para os outros universos. Bom, mas tem que desenhar também, não tem? Porque a gente rabisca. Então, a gente trabalhou com argila, eu desenhei com argila com cobrinhas, mas agora a gente usa uma carretilha, que é aquela carretilha de costureira. Então, você passa a carretilha, marca tatilmente a folha. E ele começa a descobrir que ele consegue fazer pontinhos. É o primeiro caminho para os pontos de braille. E aí ele está desenhando junto com os colegas, olha só. Só que ele está tatilmente e o coleguinha do lado está desenhando as garatujas deles. Ambos estão fazendo garatujas.
estão rabiscando, porque são crianças, 5 anos, estão lá nas garaturjas deles. Só que Pedro consegue, e ele vira a folha e toca e sente. O objeto cultural. Eu tenho um livro, eu tenho as folhas, essas folhas vão para o meu livro, eu vou contar histórias, e aí a gente começa a trabalhar a questão, né, da estruturação para a cela Braille. Como? Com pinos. Porque ele precisa saber dos 6 pontos, lembram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele começa do macro, ele sente planificando para a imagem mental dele sentir que tem 1, 2, 3 do lado esquerdo, 4, 5, 6 do lado direito. Ele começa a encaixar tubinhos nesses pinos, que vão ficando menores. Então, olha só, a gente está diminuindo cada vez mais. Então, do macro, da argilona, da bola, cada vez menor, 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 e a discriminação tátil dele vai ficando cada vez mais acurada. Esse protopático e epicrítico estão ficando cada vez mais refinados. Ele organiza. Isso são jogos, é lúdico, a gente está brincando. Nós não estamos alfabetizando, nós estamos brincando. Mas ele está desenvolvendo essas habilidades motoras, psicomotoras, fundamentais para depois poder desenvolver a escrita em braille. E aí, o mundo cultural. O que a gente faz? Todo mundo fazia seu livro para ler em casa. Então, a mãe, os pais, liam para as crianças. O que a gente fez? Um livro para a mãe ler para a criança. E essa mãe aprendeu o braille. O Gato. E lá dentro tinham figuras. Esse era o livro dele que a mãe usava para contar as histórias. Esses livros depois foram passados para o Braille, porque ele já tinha trabalhado com a carretilha, então ele sabia dos pontinhos. Tá? Então ele sabia que tinha uma história sendo contada. E a borboleta, e aí é um trabalho de intervenção da escola. A professora cria uma borboleta tridimensional. Ela tem que criar, porque ele tem que sentir que ali é a borboleta. Mas a gente pegou uma borboleta no jardim, ele sabe que é um inseto, e essa borboleta agora está no livro, tem um nome. É a borboleta rosa, que gostava disso e daquilo. E aí ele está entrando nesse universo, tá? Alfabetizador. Tá? E aí, na perspectiva da escola, começavam as primeiras estruturas das letras. Né? E para o Pedro, a gente começa as primeiras celas brailles, que eram de 5 por 3,5. Veja, depois vai virar meio centímetro por meio centímetro. Por enquanto é 5 por 3,5 centímetros. Do macro para o micro, tá? Construindo uma imagem mental significativa. E aí, o ambiente... tudo bem, eu já vou... eu sei. Obrigado, Luan. Eu vou conseguir acabar. E aí, a hora da leitura. E olha que legal. Esses livros eram em braille, e eles liam juntos, e tinha um aluno que sabia ler. Então, ele aprendeu em casa. Então, ele contava as historinhas, e os outros passavam a mão. As figuras. Olha o coleguinha, quer descrever, Rosângela? Olha a figura tocando, e ele inventava as histórias, ele passava o dedinho, esse garoto é vidente, né? E ele inventava a história que estava lá. Ele correu para lá, para cá. Então, nas fotos, a gente vê o Pedro e mais outros coleguinhas. O Pedro e o colega estão com as mãos, os dedos, sobre quadrados do livro. E do lado direito, outras fotos do Pedro sentado na mesa da escola, com coleguinhas em volta também tocando o livro. E um deles lendo, que sabia ler. Então, pessoal, é isso. Depois ele começa com células maiores, com uma discriminação tátil extremamente cada vez mais acurada, tá bom? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Como é que eu faço aqui? Bom, para resumir, deu para ficar claro esse processo todo, gente? Tá? Desde a inclusão na escola, desde
de eu conhecer o mundo da onde ele veio, que ambiente social é esse, que experiências prévias eram essas, uma base teórica importantíssima sobre a dimensão perceptual e sensorial. Vocês conseguiram captar como é riquíssimo e complexo? Aquela experiência dele chegando com a agenda na mesa e colocando no lugar exato e não entregando na mão dela, porque ele sabia onde ele tinha que pôr. E utilizando o aparato perceptual e sensorial que não era da visão, mas era sinestésico, olfativo, auditivo, proprioceptivo. Então, é difícil para o educador transpor para esse universo, porque tudo que a gente faz, nós videntes, está ligado na visão. Então, se o educador não tiver aberto, que nem aquela educadora estava aberta, para sacar que o ventilador tinha uma relação super interessante com ele, em que ele... Pois é, a gatinha aqui que... Ela permitiu que ele interagisse na maneira própria dele ser. Então, ele se abriu a um mundo novo. Os coleguinhas assim, compreenderam que ele esbarrava, tocava, porque ele precisava disso, para poder interagir com o espaço. E quando eles entenderam isso, eles aceitaram. E vocês viram no final que coisa mais linda, do não tocar a interagir juntos, lendo o livro juntos. Quer dizer, e por quê? Porque toda uma equipe trabalhou juntos. Então, a professora, a Secretaria de Educação, o pessoal, né, do setor de inclusão, todos juntos pensando nas estratégias para que a gente construísse um caminho significativo. Pessoal, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco da experiência. Tem uns minutinhos, 5 minutos para alguma pergunta, se alguém quiser fazer. Álvaro, uma pergunta assim que eu fiquei quando você estava conversando, qual que é a reação assim que você percebeu mais natural das crianças, dos colegas do Pedro, né? Qual que é a reação mesmo de uma criança que não é cega quando ela está convivendo assim? O que você percebeu em relação a isso? Primeira coisa é a seguinte, se ela não sabe o que é, ela vai ter medo, ela vai achar estranho. Então, se você pegar no cabelo dela, ela vai reagir, naturalmente, né? Então, a criança precisa entender que o outro que está lá é diferente dele. E que a maneira dele interagir com o espaço, com o ambiente e com o outro é de outra forma. Quando ele entende isso de forma significativa, que foi o caso da cabra cega, que eles perceberam como era difícil ficar na escola sem a visão, porque aquela atividade ela foi feita durante um bom tempo, então eles perceberam que não era fácil. Eles esbarraram na mesa, eles derrubaram o copo, eles comeram com os olhos vendados, caía a comida no colo deles. Eles viram que não era fácil. E aí eles aceitaram o outro. Porque eles entenderam que a maneira dele perceber e se relacionar era completamente diferente. E aí ele foi aceito, né? Então, essas atividades de sensibilização para a inclusão são fundamentais. Enquanto a criança não entender que o outro percebe, interage de uma forma diferente, fica complicado. Eu espero que eu tenha passado um pouco da experiência, né? Então, fica o material que é para vocês poderem, né, depois utilizar e ter toda essa organização das sensações, das percepções, e daí cada educador, aberto ao mundo, constrói caminhos diferentes e únicos, né? Porque cada criança é única. Então, se ele não tivesse toda a estimulação que ele teve em casa, provavelmente o nosso trabalho iria para um outro caminho. Mas ele já tinha essa base. Ele já tinha essa base perceptual espacial extremamente sofisticada. Então, para nós, a gente partiu daí. Se não tivesse, ela teria que ser construída. Tá bom?
Tá ótimo, Álvaro. Muito obrigado, viu? Agradeço o pessoal de Libras também, a Rosângela, em nome do Overclass, a gente te agradece novamente, Álvaro, muito obrigado mesmo, foi muito relevante, o pessoal aqui no chat está agradecendo, você ter compartilhado a sua pesquisa com a gente, acho que fica bem claro também como é detalhado uma pesquisa de doutorado, né, e também o quanto é complexo, né, a aprendizagem e tudo que envolve, assim, de uma forma sistêmica mesmo, né, com a escola, com os colegas, a lectoescrita no caso de uma cegueira congênita. Então, contribuiu muito mesmo. Obrigado, Álvaro. Eu que agradeço, Rosângela, agradeço. Imagina. Eduardo, muito obrigado pela organização, tá bom? Foi um prazer estar com vocês e saúde, muita luz para todos. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, parabéns, Álvaro, parabéns mesmo. Foi muito legal. Muito obrigado. Obrigado a todos os presentes também. Uma boa noite para todo mundo e até a próxima. Boa noite. Até a